Ainda estou aqui no Estádio Nacional de Lima, aqui no Peru. Deixa eu virar pra lá, ó. Não sei se vai aparecer, ó. Legal, tá aparecendo. Ainda tô aqui, todo lá de fora, onde eu fechei a live, inclusive. Muito obrigado, pô, live espetacular. Todo o agradecimento da galera pela nossa cobertura. Agradeço mesmo de verdade. Seguinte, sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e tô aqui fazendo o meu último boletim, talvez aqui, direto do estádio, né? Quer dizer, é o último boletim aqui do estádio, pra gente poder falar um pouquinho sobre as declarações. Eu vou gravar esse vídeo aqui, nesse vídeo aqui vai ter declaração do Diniz, eu vou comentar a declaração do Diniz na coletiva, algo que eu não vi ainda, eu vou comentar uma declaração que eu não vi ainda, mas é porque eu vou comentar já direto do hotel, mas eu queria abrir o vídeo aqui do Estádio Nacional mesmo, comentando as declarações que a gente pegou com exclusividade na zona mista. Primeiro, Felipe Melo falou com a gente. Teve uma pergunta que foi só nossa pra eles, exclusiva, e teve uma outra também que ele respondeu em espanhol, e que eu acho justo colocar esse primeiro, porque foi o cara mais criticado no pós-jogo, de fato, criticamos, porque eu perguntei a ele o que ele viu do lance. Porque, vamos lá, aí eu vou repetir isso 200 vezes que eu falo. Eu não tô ali pra avisar ao Felipe Melo, pra debater com o Felipe Melo, pra dizer o que ele tinha ou não que fazer, eu não tô ali. Não é esse o meu... Entendo que o objetivo do jornalista não é esse. E se o jornalista que faz isso tá errado. Qual que é o objetivo do jornalista? Isso na minha visão, tá? Que tá fazendo uma pergunta, principalmente quando o cara tá sendo criticado, ouvir a explicação e entender o que aquele entrevistador, você perguntar e trazer com clareza a informação. Então, o que eu queria perguntar pro Diniz, mas não deu tempo de chegar na coletiva? O que ele pretendeu com o Felipe Melo de titular. Ah, mas o Diniz errou. Eu vou falar pra ele que ele errou? Ele já sabe que ele errou. Ou ele não sabe e ele discorda, sei lá. Mas o ponto principal porque eu quero entender o que ele fez. Então eu fiz essa pergunta pro Felipe Melo. O que aconteceu no primeiro gol, se ele acha que realmente teve falta. Vamos ver a resposta aí do Felipe Melo. Ele aproveitou pra dar uma cutucada na questão da arbitragem. Você não lançou o primeiro gol? Não aconteceu falta porque o árbitro não deu, né? Mas se é ao contrário, ele dá falta. A gente fica chateado, fica triste porque a gente estava bem no jogo, né? E por causa de um erro nele, não sei se é erro ou se é a má vontade, né? E acabou acontecendo o gol deles, né? Então nós tivemos esse lance que foi, graças a Deus, não foi crucial. Tivemos um pênalti claríssimo no Cano também, que não deram o pênalti, enfim. Então hoje o Fluminense está aprendendo a jogar contra 12, né? E para ganhar a Libertadores tem que ser dessa maneira aí. Ainda com o Felipe Melo, ele respondeu uma pergunta em espanhol, ele até ficou meio sem graça no início, de um jornalista que estava do nosso lado, que questionou se a vitória aqui no Sporting Cristal aqui no Peru, faz o Fluminense se tornar o favorito para ser o líder do grupo. O Felipe Melo mandou bem, tá? Mandou bem na resposta. Nós trabalhamos para isso, com muita humildade. Eu trabalhamos para isso. Nosotros trabajamos para ganar el campeonato. O sea que hay que tener humildad, trabajar mucho, porque no es fácil, pero seguimos ahí. Venció a River en La Paz. ¿Crees que Fluminense pueda correr la misma suerte? Bueno, nosotros vamos a trabajar ahora para el Flamengo. Hay una decisión importante el domingo, ¿no? Entonces vamos a trabajar. Y nosotros tenemos que trabajar cada partido, un pasito. O sea que a ver el próximo partido que jugamos en casa, qué va a pasar, y después vamos a... O sea, no hay que pensar ahora en jugar en Bolivia, hay que pensar en el próximo partido que vai ser em Maracanã. Outro jogador que também parou para falar com a gente foi o Alexander. E ele teve duas questões que foram importantes, dadas com exclusividade aqui pro Raiz Tricolor. A primeira delas, o Alexander falou o seguinte, eu perguntei a ele se ele gostou, enfim, da estreia dele, eu vou botar minha pergunta aí também, sobre a estreia dele aqui como volante. Ele já tinha estreado, mas não na posição dele. E ele faz uma revelação legal sobre o pedido de Fernando Diniz para ele atuar naquela posição. Já na sequência, eu boto a resposta dele pela questão da seleção. Isso eu não vou nem botar minha pergunta para não ficar muito longo. Em resumo, eu perguntei a ele sobre a liberação para a seleção. Se esse pedido vai acontecer, e o Alexander não só confirmou, como revelou um bastidor dessa decisão de pedir a liberação da seleção sub-20. Parabéns pela estreia. Cara, a primeira coisa que eu queria saber você hoje finalmente estreou de volante, né? Você não tinha estreado ainda só como lateral esquerdo. O que muda com essa estreia e a alegria de sair daqui vitorioso hoje? Muito feliz pela vitória, na estreia. E como você falou, hoje eu pude atuar na minha posição de origem. Eu me tinha vontade, tinha conversado com o Diniz também, fiquei bem à vontade para poder jogar.
na minha confiança e o que eu vinha fazendo na base também. E fico feliz pela vitória, pela boa partida. E isso é importante, começar um campeonato assim com vitória, dar um ânimo e uma confiança para a equipe. Ele já conversou comigo e tinha falado que seria importante também, o Fluminense precisa de mim e tal, mas aí eu deixei a critério dele para ele poder escolher também, se eu vou ficar, mas eu sei que eu posso ajudar bastante o Fluminense aqui também, e é isso, estou a critério do Diniz, que ele preferir, eu vou estar de acordo com ele. Ainda dentro das falas ali da zona mista, um outro jogador que também parou para poder falar com a gente foi o Fábio. Eu perguntei ao Fábio sobre a questão do jogo de domingo, né? Eu não tinha muito o que perguntar ao Fábio sobre o jogo, né? Teve o lance do gol, ele não tem muita participação, enfim, teve só a bola na trave e tal. Mas, bem, perguntei a ele sobre a importância desse resultado para o jogo de domingo, ou se ele achava que de repente não influencia nada, são dois jogos diferentes. Tá aí a resposta do Fábio com exclusividade pro Rádio Tricolor, aqui direto de Lima. Não, com certeza faz grande diferença estrear com uma vitória, é importante, né, onde a gente conseguiu impor um jogo que nos favorecesse a sair com esse resultado. Então passa a confiança já para a sequência aí da decisão, né? Agora, depois dessa vitória, é pensar mesmo focado nesse clássico e reverter essa vantagem para que a gente possa dar ao nosso torcedor a alegria de mais um título. E é dessa forma que a gente vem trabalhando. Fizemos bem a estreia num grupo difícil, como você disse, da altitude. Então era importante estrear bem e fora de casa, melhor ainda, com 3 pontos, para que a gente possa agora dar sequência na final e depois no restante das competições. E quando você menos espera, eu já estou no hotel, mas é porque eu tive que esperar sair a coletiva. A Flu TV publicou a coletiva lá no YouTube, né, deles. Eu fui assistir, assim, é complicado. Eu vou pensar 2 declarações do Diniz. Vale você ir lá ver, tem uma ou outra questão, mas assim, só tinha o pessoal da Globo na coletiva, né? E os jornalistas que cobrem o Sporting Cristal, que obviamente a pauta deles é o Sporting Cristal. Então eles vão fazer perguntas sobre o Thiago Nunes, as dificuldades, perguntas que a gente faz constantemente sobre Germancano, enfim. Então não teve nada de muito novo. A pergunta para o André, ela até é interessante, mas eu não vou colocar aqui, porque senão o vídeo acaba ficando longo demais. Bem, qual que é a lógica? Diniz foi perguntado sobre colocar o time, o que o time fez para poder buscar a virada, porque saiu atrás e foi buscar a virada. Qual a mudança que acabou originando a virada de jogo? Vou botar a resposta dele e depois eu comento. Bom, primeiramente, boa noite. Eu acho que o time estava jogando muito bem já. Tivemos 3 ou 4 chances para abrir o marcador. A gente teve um lance duvidoso ali, que na minha opinião foi falta, que originou o gol do Sport. E o time conseguiu manter a cabeça no lugar e criar as chances, continuou criando chances e tomamos cuidado para não ceder os contra-ataques. Então a equipe fez uma boa partida e eu acho que não teve nada de diferente para conseguir virar. Acho que só o equilíbrio que a equipe manteve para poder saber que estava jogando bem, não teve desespero, a gente conseguiu um placar justo. Eu acho que o aspecto emocional ele é muito determinante no futebol e na vida. Se eu fosse ter que eleger acho que eu elegeria o aspecto emocional. Equipe muito equilibrada, muita vontade, uma equipe corajosa, uma equipe que eu acho que deu orgulho para o seu torcedor, maneira de jogar, equipe inteligente também, para saber a hora de marcar, no segundo tempo, a hora que a gente teve que fazer bola longa e saber se defender. Então, acho que a equipe emocionalmente foi muito bem. E, taticamente, conseguiu aplicar as circunstâncias táticas do jogo por conta do equilíbrio emocional que teve. Então, também não dá muito para separar uma coisa da outra. Mas acho que, emocionalmente, a equipe foi hoje muito bem. Basicamente, eu concordo plenamente com o Diniz, no sentido... Eu vim pra cá, pro hotel, eu parei pra poder lanchar, e depois vim andando um trecho, né? Peguei o Uber, vim andando um trecho aqui depois de lanchar. E eu vim tava ouvindo tudo, né? Tava no modo fio, né? Tava ouvindo tudo de Fluminense. E tava ouvindo... ouvi o vídeo do Luizinho, do Luiz Felipe Freitas, e tava ouvindo a resenha do pessoal da TNT Sport. E eles, assim, tem coisas que eu discordo, tem coisas que falta cobertura diária ali, né? Pra eles terem
noção de algumas coisas, né? Eles cobrem 50 clubes, obviamente que informação de Fluminense vai faltar um pouco. Mas interessante a discussão que eles estavam lá e o ponto de que o Fluminense, o Bruno Formiga até falou, o Fluminense não abriu mão do seu estilo de jogo. Aí até vai para aquela discussão rasa, o Diniz tem só um estilo e tal, mas o Fluminense correu riscos e não mudou a forma de jogar, ou pelo menos a forma básica de jogar, não quis mudar tudo, porque havia tomado 1-0. Quando o Fluminense faz mudanças, ele faz no intervalo, o jogo tá 1-1. Para de jogo de aproximação, começa a abrir os 2 pontas e tenta jogar em velocidade. Isso foi uma troca. Agora, quando tomou 1-0, o Fluminense era superior ao time do Sporting Cristal, tinha desperdiçado pelo menos 2 chances claras de fazer o gol e tinha desperdiçado. Então, assim, chegou o empate como? Criando por baixo, inclusive o lance que gera o escanteio, que vai sair o gol de empate do Fluminense, é um lance criado pelo lado direito, um passe do Alexander, do Ganso, a bola esticada pro Samuel Xavier, jogou do seu jeito. E aí eu acho que a resposta do Diniz faz total sentido. O Fluminense, talvez o principal ponto tenha sido justamente o psicológico, do time não abrir mão do seu jeito de jogar, mais do que a questão tática, que já está muito enraizada, o psicológico não ter sido tão abalado por conta do 1-0 do Sporting Cristal. Óbvio, tem mudanças táticas, tem essa mudança de função, tem a substituição, a entrada do Vitor Mendes, mas o fato do Fluminense não ter desesperado e era totalmente normal. Era estreia na Libertadores, para alguns jogadores desse elenco era o primeiro jogo na Libertadores, seria até normal num caso desse. Para poder fechar o vídeo, eu vou fechar só com uma declaração, né? Não vou voltar aqui mais para encerrar o vídeo. O Diniz fez questão de paralisar lá no momento que ele achou que não teria mais pergunta de brasileiro, de fato não teria, para poder deixar a contribuição dele para a final do Campeonato Carioca. Lembrando, Diniz não deu coletiva sábado e não vai dar coletiva domingo. Mesmo se for campeão, ele não aparece para dar coletiva porque ele está suspenso. E ele jogou essa daí. E eu concordo com ele, tem que fazer essa crítica e tem que fazer a pressão mesmo e tem que repercutir essa declaração do Diniz. Valeu, até a próxima, tamo junto. E eu aproveitar também, não sei se vai ter mais perguntas de brasileiro, que afinal seja um grande jogo e que tenha uma arbitragem justa e totalmente imparcial, do jeito que o futebol carioca merece, que uma grande final merece.